gente depende tudo dos eletrônicos, né? Eu queria agradecer a Luciana. Nós criamos um relacionamento desde uma conferência da Fiel, não sei, há uns 4 anos. E eu me alegro muito com a vida da Luciana. Ela tem me ensinado, ela tem sido minha mentora. Ela não sabe, é uma coisa extraoficial. Mas ela tem sido um bom exemplo para a minha vida. Então, sou muito grata pelo convite da igreja, da Luciana, pela confiança, né, de acreditar que eu posso contribuir com vocês aqui. Então, Deus seja louvado por isso. Só que se eu conseguir entrar no meu computador vai estar bom, né? Só um pouquinho. Alô, alô? Bom, a gente tem essa palavra maravilhosa, né? Contentamente. E eu vou começar falando com vocês hoje. A gente vai ter 3 momentos aqui que eu vou expor a palavra de Deus para vocês. E eu vou começar falando sobre murmuração, sobre o descontentamento. Depois nós vamos falar sobre o contentamento. E finalmente a gente vai fazer alguma coisa prática, né? Como que a gente pode exercitar esse contentamento. Bom, a murmuração é quando a boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Então, qual é a imagem que vem na mente de vocês quando você pensa em contentamento? Como que é uma pessoa contente? Talvez seja a imagem de um bebê sorridente, fofinho. Daí a gente vai fazer um teste com esse bebê. Um bebê sorridente, fofinho, não é contente no sentido bíblico da palavra. Tire dele a mamadeira, o brinquedo ou o colinho aconchegante e veja esse bebê se transformando num inconsolável e chorão descontente. Então, o suposto contentamento do bebê depende das circunstâncias favoráveis. Agora, considere uma outra figura de contentamento, mas dessa vez uma figura bíblica. Imagine um apóstolo idoso, que nós acabamos de ouvir aqui o pastor Douglas, desgastado pelo tempo, com fome, sentado em uma masmorra e ainda assim cantando louvores e agradecendo a Deus por sua graça salvadora. Então, tire desse apóstolo Paulo sua mamadeira, seu brinquedo favorito, e ele ainda encontrará alegria em Jesus Cristo. Pegue-o no colo ou deixe-o no chão e, em vez dele explodir em ira, ele vai orar com você e o abençoará. O apóstolo aprendeu a estar contente, apesar das severas provações. O contentamento não depende das circunstâncias. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse. O contentamento não depende das circunstâncias. Mas o que é o contentamento? O autor Robert Jones, em seu livreto Aprendendo Contentamento, definiu assim: contentamento é ter a mente satisfeita em qualquer situação. É encontrar uma satisfação íntima somente em Deus e nas provisões dele para você. É experimentar paz e confiança nele, mesmo nos momentos de dificuldade. É desfrutar de modo consciente o fato de que Deus é bom, mesmo quando nossas circunstâncias não são boas. Eu gosto dessa palavra que ele colocou aqui, desfrutar de modo consciente. Muitas vezes, quando a gente está fazendo muito barulho, muito
a gente está muito apavorada, sabe? Quando uma pessoa cai na água e ela acha que vai se afogar e ela começa a se estabanar. Muitas vezes a gente está assim na vida, né? Eu digo por mim mesma que muitas vezes eu fico me debatendo. Mas a gente tem que ter essa consciência de que nós podemos ter o contentamento. Isso é uma chave para a gente alcançar o contentamento mesmo em tempos desfavoráveis. É a gente parar de se debater, se aquietar diante de Deus e pensar, Deus é a minha força, né? Então vamos continuando aqui que a gente vai chegar lá. Tem um pastor puritano chamado Jeremiah Burroughs, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele diz assim, que o contentamento cristão é aquela obra doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito, que se submete e deleita livremente na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal, em todas as situações. O apóstolo Paulo não aprendeu o contentamento em uma confortável residência de campo, servido por escravos, na doce companhia de uma esposa, com filhos adoráveis e comportados. Não foi assim que Paulo aprendeu o contentamento, como o pastor Douglas aqui já descreveu a situação de Paulo. Paulo, o nosso herói bíblico do Novo Testamento, aprendeu contentamento enquanto estava em campo missionário, servindo, gastando a sua vida para glorificar a Deus, grato pela alegria de pertencer a Cristo, algo que ele certamente não escolheu, mas que foi obra do amor de Deus. O contentamento provoca em nós um estado de alegria. Isso é a segunda coisa que eu quero que você guarde hoje. O contentamento provoca em nós um estado de alegria. O contentamento é um estado permanente de gratidão que transborda em amabilidade e generosidade e que se compadece dos miseravelmente descontentes. Essa história que o pastor Douglas contou aqui, desse irmão que ficou viúvo, ele realmente deve ter se assustado quando o pastor Douglas pediu para ele orar em gratidão, mas eu comecei a mentalmente pensar em quantas coisas esse homem poderia estar agradecendo, e eu acho que esse é um exercício que é bom a gente fazer. Todas as vezes que alguma situação muito desconfortável alcança a vida da gente, é bom a gente fazer um exercício de pelo menos ter 3 coisas para a gente ter um contentamento, né? Então, eu me alegrei com esse jovem viúvo, porque ele teve a oportunidade de ter uma esposa, ele tem uma criança, que com certeza vai lembrar muito a esposa dele, e que ele vai poder, junto com essa criança, ter uma boa memória da esposa, né? E, em terceiro lugar, ele teve um pastor que está apoiando ele nessa situação tão difícil, né? Então, pelo menos 3 motivos eu encontrei rapidamente. Eu espero que isso possa ser um exercício na vida da gente, né? Quando surgir uma situação difícil. Mas o que aconteceu com o nosso contentamento? Bom, por favor, se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis 2, nós vamos ler do versículo 7 até o 9. Gênesis 2, versículo 7 até o 9, diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos seguir nos versículos 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Irmãs, Adão e Eva tinham tudo, todo o jardim do Éden, que foi criado para o seu desfrute e cuidado.
e tudo que foi criado era bom. E quando Deus fala que tudo, que Ele vai falando em cada momento da criação, que Ele viu que tudo era bom, isso está mostrando a satisfação do próprio Deus na obra dele. Deus estava contente. Mas Adão e Eva não se contentaram com tudo de bom que tinham. Eles cobiçaram exatamente a única árvore que não tinham permissão de usufruir. O resultado da sua cobiça foi o pecado de desobediência, a vergonha pelo pecado, a autojustificação, o rompimento com a sua perfeita comunhão diária com Deus, confusão nos relacionamentos, corrupção total, tristeza, medo, amargura. A cobiça, ela nos leva a desejar sempre e justamente aquilo que nós não temos. O oposto da cobiça é o contentamento. Em Hebreus 13:5 diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes. Amadas, o oposto da cobiça é o contentamento. E a cobiça é justamente a gente desejar aquilo que a gente não tem e geralmente o que a gente não pode ou não deve ter. Então, a queda corrompeu o nosso contentamento. Nós podemos perceber a insatisfação do ser humano em várias narrações bíblicas. Eu gostaria de lembrar com você algumas situações dessa. Temos a cobiça do rei Acabe. Em 1 Reis 21, de 1 a 4, diz assim: naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então, Acabe foi para casa, indignado e aborrecido, por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Amadas, Acabe era rei da Samaria. Morava em um palácio, como nós lemos no texto. Nabote tinha no coração, no entanto, conservar o legado da sua família, era um vinhedo. E ele estava cumprindo uma lei do levirato que não permitia que uma herança saísse da família, ou da tribo, né? Que esse vinhedo provavelmente era o sustento de Nabote. Embora a gente não veja isso no texto, mas provavelmente deveria ser. No entanto, o rei Acabe tinha seus empregados, tinha posses, posição social, mas ele viu a vinha de Nabote e cobiçou. Não era o vinhedo que ele desejava, mas o seu coração débil ardeu de desejo pelo que ele não tinha. Embora ele mesmo, como rei, tivesse mais propriedades do que Nabote, provavelmente terras melhores, mais produtivas, e além disso, nem precisava pôr a mão na massa. Tinha servos para trabalhar em suas terras, mas o rei viu o que lhe pareceu agradável aos olhos, e o coração do rei Acabe, como o coração de Eva, desejou o que ele não tinha. E como é que o rei Acabe respondeu à negativa de Nabote, o vinhateiro? Com indignação. Acabe ficou aborrecido. Ele deve ter ido andando de volta para casa, para o palácio, pisando duro, murmurando, marcando cada passo do caminho com a sua fúria e repetindo para si mesmo, pensando: mas eu sou o rei. O que esse vinhateiro pensa que é? Eu tenho o direito de ter tudo o que eu desejo. Ah, esse homenzinho pensa que ele é quem para negar isso para mim, o rei? Ele deve ter ido pensando assim. O texto nos indica como Acabe respondeu à frustração dele, de não conseguir o que ele cobiçou. Veja, o texto diz: Acabe virou o rosto e não quis comer.
O que estava no coração de Acabe vazou não apenas pela sua boca, mas também transbordou em seu semblante e em suas ações. Acabe podia estar fazendo um jejum, né? Pensando em um jejum espiritual para que Deus consertasse o coração dele, mas ele estava de mimimi mesmo, fazendo aquele jejum, tipo, não vou comer, de birra. Bem, o nosso coração, amadas, sempre se revela. Essa é outra coisa que eu quero que vocês guardem. O nosso coração sempre se revela. O coração transborda o que tem dentro dele. Com o que você tem suprido o seu coração? Com a verdade ou com mentiras? Para onde você tem olhado? Nós desejamos aquilo que nós contemplamos. Quanto tempo você tem dedicado para contemplar Cristo? E quanto tempo você tem olhado pelas janelas do mundo, deixando seus olhos cobiçarem o que você não tem? Escute o que a palavra de Deus nos diz sobre os nossos olhos. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas tem um verso muito especial que é sempre bom meditarmos, e está em Hebreus 12, 2. E diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Paulo nos diz para sermos imitadores de Cristo. Para nós imitarmos alguém, nós precisamos observar essa pessoa, olhar para essa pessoa. Não desvie o seu olhar de Cristo, porque você pode imitar, amar, adorar Cristo e se tornar como Ele e desejar Cristo. 1 Coríntios 11, 1 diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo escreveu isso: sejam meus imitadores. Será que nós podemos dizer isso para alguém que anda ao nosso lado? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Você sabe que você é uma influência? E pode ser que você não seja uma influencer digital famosa, mas você é uma influência, aonde Deus te colocou. E eu espero que você possa dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas além da cobiça, outra coisa nos deixa descontentes, e é a amargura de coração. E isso me lembra uma outra personagem bíblica, Noemi. A amargura de Noemi. Em Ruth, capítulo 1, dos versículos 19 a 21, diz assim: então as duas seguiram viagem, Ruth e Noemi. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Noemi, irmã, significa, o nome Noemi significa agradável, e o nome Mara significa amarga. Noemi tinha saído da terra dela e tinha ido para uma terra estrangeira, porque a terra onde ela morava estava passando fome, e ela foi buscar recursos em outra terra. Mas nessa outra terra ela perdeu o marido, ficou viúva, e os 2 filhos, e ficou só com as noras. Uma delas ficou em Moabe e a outra voltou, que é Ruth, voltou com ela, né? E quando ela chega na cidade, as pessoas falam: não é essa Noemi? Ela fala: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Ela estava amarga, ela não aceitava aquilo que o Senhor tinha dado para ela viver, né? E ela mesma fala, né? Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Noemi estava amargurada com as circunstâncias da vida dela, tão amargurada que queria mudar de nome, que não devia mais ser Noemi a agradável, mas Mara a amarga. Talvez você não tenha pensado ainda em mudar o seu nome, por causa da sua insatisfação com que o Todo-Poderoso
determinou para a sua vida. Mas pode ser que a amargura esteja correndo a alegria do seu coração, contaminando, inclusive, todas as pessoas à sua volta. E você não sabe como mudar isso. A sua amargura em doçura. Como que a gente faz essa mudança? Então, como Noemi, talvez você deva aceitar a ajuda de alguém. Como Noemi aceitou a ajuda de Ruth, que caminhou com ela, né? Que queira andar com você e ajudá-la a encontrar-se com a graça de Deus novamente. Pense nisso. O descontentamento causa cobiça, também naqueles que têm o melhor. Vejamos um outro personagem que cobiçou. Ou seja, a cobiça não é privilégio de pessoas que têm falta de alguma coisa, mas às vezes a pessoa tem muitas coisas, às vezes o melhor que ele pode ter, e mesmo assim ele tem descontentamento. E isso mostra o que para a gente? Que o descontentamento não depende das circunstâncias. O descontentamento é o como o nosso coração vaza aquilo que ele tem lá dentro. Eu não sei se vocês se lembram o descontentamento do rei Davi, que caiu em tentação, cometeu progressivamente vários pecados, começando com traição, mentiras, até culminar na morte e um assassinato. Mas o que eu quero trazer à sua memória hoje é os israelitas que foram libertos da escravidão do Egito. E agora estavam livres e caminhando para a terra prometida. Livres e alegres no Senhor. Não. Livres e murmurando. Depois de 400 anos de escravidão, eles estavam livres, mas eles murmuravam entre si. Eles reclamaram ao líder Moisés, eles murmuraram para o Senhor, audazes, né? Números 11, de 1 a 15, diz assim: o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então, a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. Ah, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Maná era como semente de coentro e tinha a aparência de uma resina. O povo saía e recolhia no chão, usava para fazer farinha, triturando em moinhos manuais e socando em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e faziam bolos achatados, que tinham gosto de massa folhada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite com o orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando à entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei à luz a esse povo? Por que me pedes para carregá-los nos braços como a mãe que carrega o bebê que mama? Como eu levarei a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: dá-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Amadas, o que nós podemos aprender com esse texto? O Senhor ouve tudo o que dizemos,
porque Ele é onipresente e Ele é onisciente. No entanto, nem tudo que nós dizemos é agradável ao Senhor, e Ele se ira com a nossa murmuração. Lembre disso quando você estiver murmurando. Outra coisa que a gente pode aprender é que Deus é misericordioso e compassivo. Mesmo irado, Ele responde às orações de Moisés e faz cessar o fogo que estava consumindo o povo. Outra coisa é que andar misturado com os outros contamina a nossa vida. Quem começou a reclamar foi o populacho, não foram os hebreus que criam em Deus. E aí, quando nós somos contaminados por esse povo que anda em volta da gente, nós começamos a agir como eles agem, como incrédulos, como aqueles que não têm Deus. Então, cuidado, você deve ser uma mulher contagiante e não uma mulher contaminada, né? Outra coisa, a liderança sente-se incapaz, frustrada, solitária, sobrecarregada com a murmuração dos seus liderados. Nós, como mulheres cristãs, não devemos murmurar dos nossos líderes. Nós devemos orar pelos nossos líderes para que eles sejam capacitados, porque a carga deles é grande. E finalmente, como vocês viram no final do texto aí, a liderança também é contaminada pela murmuração e passa ela mesma a murmurar a Deus, como a gente viu Moisés murmurando. Os nossos líderes, eles são humanos como nós. Eles também estão sujeitos a pecados e descontentamentos. Por isso que a gente deve forrar com orações por onde esses servos do Senhor têm passado. O que é a murmuração? É a manifestação externada da nossa amargura de coração. Você está quebrada, eu estou quebrada. Como você conhece o que tem no seu coração? A boca fala do que está cheio o coração. A amargura do seu coração é revelada pela sua murmuração. O seu descontentamento vaza pela sua boca, mas também pela sua postura. Lembra que o rei Acabe virou o rosto e fez mimimi para não comer? Então, o nosso descontentamento aparece nas nossas ações. Porque não é só pela boca que o coração fala. As suas ações, reações, também manifestam o que está no seu coração. Em Lucas 6, versículos 43 a 45, diz: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu e o meu coração não tem um bom tesouro, é porque não estamos nos dispondo a aprender mais de Cristo. E isso é uma vergonha para nós. Todos os dias nós recebemos uma enxurrada de maus exemplos, de imagens sofisticadas do mal disfarçadas em bem. O mal entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, e nós ficamos sobrecarregadas pelo mal. No entanto, quantas de nós têm lutado contra essa realidade e buscado o bom tesouro para ser entesourado em nosso coração, no único que é bom? Não há como nós nos despirmos do mal sem nos vestirmos do que é bom. Deus é o único bom. A gente precisa aprender, para que a gente tire o mal, a gente tem que pôr o bom. Você sabe que Deus é bom não apenas porque o seu intelecto leu nas Escrituras, mas quando você tem um relacionamento próximo e pessoal com o bom Deus. Você precisa conhecer a bondade de Deus, experimentando em sua própria vida a bondade de Deus. Do que o seu coração está sobrecarregado hoje, que faz sua boca vazar
o mal instalado lá dentro. Há um trabalho difícil, é um relacionamento conturbado com um familiar, é a falta de recursos financeiros, é uma injustiça que você recebeu. Sabe de onde vem o cansaço de carregar o peso do mal? É a ignorância de não saber quem é Cristo. Quando estamos sobrecarregadas, Jesus nos faz um convite. Lá em Mateus 11, nos versículos 28, 29 e 30, ele faz um convite: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A pessoa descontente sempre está cansada, porque ela não descansa em quem Cristo é. Diferente dos fariseus, líderes religiosos da época de Jesus, aprender de Jesus levava à salvação e não ao pesado cumprimento da lei. Aprender de Jesus é sempre libertador. Jesus convida aqueles que estão sobrecarregados para andar com Ele. O pastor Douglas também falou disso aqui. Nós precisamos andar com Jesus e descansar em Jesus. Você está cansada de quê? Qual é o fardo que está te sobrecarregando? Qual é o seu descontentamento? Ande com o Mestre, o Senhor Jesus, experimente. Precisamos nos saturar de Cristo, mais de Cristo todos os dias. Estar revestida de Cristo expulsa o mal do nosso coração. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Para a gente concluir, o coração murmurador é um coração ingrato. Ele não consegue ser grato pelo que tem. É um coração obstinado pelo que não tem, então murmura. É invejoso porque quer o que o outro tem, então murmura. É amargo, não aceita o que o Senhor providenciou para a sua vida. Tem mágoa, má água, retém o mal, não sabe perdoar, amarga. O bem que não flui para outras vidas fica estagnado, água parada, então murmura. Não enxerga a graça de Deus, então murmura. Não tem segurança na provisão de Deus, mas se asseguram em suas riquezas e no poder das riquezas, então murmura. Não confia nas promessas de Deus, mas confiam em suas próprias obras, então murmura. Não tem visão escatológica, não pensam no céu, em vez disso, estão presos às coisas da terra, passageiras, sem valor eterno, então murmuram. Não reconhece a soberania de Deus, em vez disso duvida do seu poder, da sua bondade e da sua providência, então murmura. Eu não conheço o motivo do seu descontentamento. Pode ser um antigo hóspede em seu coração, ou pode ser que o seu descontentamento não seja muito bem definido. Mas você murmura de tantas coisas e com tanta frequência que isso se tornou um hábito. E você nem percebe o que você fala, sente e faz tem um nome: descontentamento. Eu quero que você saiba que isso tem uma solução. E a solução não é um estalo de dedos ou uma medicação milagrosa. Nós vamos juntas conhecer uma solução bíblica. Nós vamos aprender o contentamento como Paulo aprendeu. Se Paulo aprendeu o contentamento, nós também podemos aprender. O contentamento descrito na palavra de Deus não é lastreado em nossas próprias forças, mas no poder de Deus. Então, na próxima sessão, nós vamos aprender como Paulo aprendeu o contentamento. Obrigada. Eu quero orar com vocês. Senhor, que nós possamos nos achegar ao seu trono, bendito, de graça, de poder e de glória, e derramar os nossos corações, seja lá qual for o tipo de contentamento que nós tivermos, pequeno ou grande, escondido ou revelado. O Senhor sabe onde Ele está, que o Senhor sonde os nossos corações no dia de hoje
e que possamos sair daqui verdadeiramente transformadas, contentes em Jesus Cristo. Amém.